Vivemos momentos interessantes e tensos no mundo todo. A corda parece prestes a romper em várias frentes e a crise se instala na máquina de modo progressivo e inexorável. Nesses momentos, as pessoas despertam e começam a procurar novas soluções, porque percebem, afinal, que foram enganadas a vida toda. Há uma sede pelas ideias libertárias e, em momentos como esse, até mesmo lutadores de MMA se tornam profetas. Renato Moicano estourou novamente a bolha ao escancarar a realidade no UFC realizado em Paris no último dia 28 de setembro, bradando em alto e bom som para os franceses que a democracia ocidental é uma mentira. Macron, globalist. If you want about politics and economy, I advise you read The God That Failed Us, Hans Hermann Hoppe. And I hope you understand that democracy is a fallacy. Democracy is not the real government. Até mesmo o homem anfíbio mais rico e famoso do mundo, Mark Zuckerberg, tem dado declarações de uma guinada mental na direção do libertarianismo. Calma, Zé. Nós sabemos que isso pode ser apenas uma jogada de marketing, mas também sabemos que ninguém aqui está em posição de jogar a primeira pedra, não é mesmo? Todos tiveram, em certo momento, um estalo, um sinal de alerta no painel que indicou que as ideias libertárias eram aquilo que se esperava há muito tempo. Nada de julgamentos precipitados, até porque ninguém está condenado a manter a mesma visão de mundo para sempre. Vamos deixar que o tempo mostre a verdade. Mesmo assim, a repercussão dessa declaração foi benéfica, pois levou muitos a questionar o que é esse tal de libertarianismo e qual o teor de suas ideias no mundo onde acostumou-se a pensar unicamente em termos binários, em esquerda ou direita. Na última conferência da ONU, Javier Milei e Nayib Bukele, líderes nacionais com posições libertárias, brilharam enquanto um certo molusco com ideias ultrapassadas e reacionárias foi relegado ao que merece, o ostracismo. Por que essas figuras têm ganhado tanto destaque? Pelo simples motivo que as ideias libertárias ressoam fundo no subconsciente coletivo e porque elas não só fazem mais sentido do que todas as outras posições ideológicas, como está enraizada na nossa própria psique como lei natural. Até mesmo o famigerado Klaus Schwab já reconheceu o libertarianismo como o único movimento antissistema que os globalistas de Davos temem. Eu amo a democracia. Isso porque essas ideias têm a capacidade de tirar as vendas dos olhos das pessoas comuns sobre o que é realmente o Estado, sua agenda e seus cúmplices a nível global. Como sempre afirmou a filosofia, tudo que respira ou não tende para algo, para um fim, um objetivo, sua tendência natural que lhe dará a forma final. E a nossa tendência natural aponta para as ideias libertárias como a expressão natural de nossa essência como seres humanos no rumo dessa realização. Nesse vídeo, vamos mostrar o quanto o bojo das ideias libertárias é o lugar de onde partem todas as principais visões políticas atuais, que se tornaram hoje meras deturpações desses princípios, e que você, que se julga conservador, liberal ou até mesmo socialista, já possui em si a essência do libertarianismo. Você só precisa se libertar de ideologias parasitas. Como já disse o maior filósofo nascido em terras brasílias, Mário Ferreira dos Santos, todo aquele que é prudente e é assistido por uma sã sabedoria é um libertário. Como conclusão óbvia dessa busca, nós desafiamos você, que se declara conservador, liberal ou socialista, a examinar esses argumentos e ver o quanto as ideias libertárias já ocupam espaço em seu HD de modo inconsciente. Tenho certeza de que você irá se surpreender ao fim dessa jornada. Temos que continuar nossa missão, embora estejamos cansados. Temos que continuar em frente, apesar de parecer que vivemos dentro de um loop temporal, como no filme No Limite do Amanhã. Como brasileiros,
Estamos cansados de tomar por todos os orifícios imagináveis desde que nascemos, sendo obrigados a ver o mesmo filme se repetir ad nauseam, sem esperança de mudanças reais no sistema. O cidadão brasileiro só serve do nascimento ao túmulo para pagar impostos e subsidiar a classe política, num sistema que reproduz até hoje o cenário retratado no clássico Casa Grande e Senzala. A Casa Grande hoje é Brasília e o resto do país a Senzala. Os escravos desse sistema nefasto somos todos nós que nascemos dentro dessas fronteiras imaginárias. A verdade é que estamos num atoleiro há décadas e, se saímos alguma vez do atoleiro durante todo esse tempo, foi para, logo em seguida, engatar uma marcha ré com força. A pátria amada e idolatrada, pelo visto, continuará sendo para sempre o país do futuro do pretérito. Nem sei se ainda ensinam os tempos verbais nas escolas. Estamos cansados de bater na mesma tecla sobre o porquê do Estado não funcionar direito, porque os programas públicos são uma droga em todos os níveis, porque a economia keynesiana dos governos demagogos só piora a economia, porque patriotismo, cantar o hino nacional ou seguir líderes carismáticos pelas ruas é inútil. E também estamos cansados de chutar o cachorro morto das ideias marxistas. A essa altura do século XXI, ter que rebater as ideias ultrapassadas de um filósofo hegeliano do século XIX é criptonita demais até para o super-homem. É hora de chegar à raiz da questão de uma vez por todas e definir algumas verdades objetivas. Acho que todos sabemos que nosso problema real tem um nome: Brasília. Esse centro cancerígeno que espalha seus fluidos pútridos por todo o país e que nos obriga a financiar benesses e cumprir leis ridículas, como o voto obrigatório, só para manter a impressão de que você e eu somos cidadãos que participam do tal processo democrático. Creio que isso já é um denominador comum entre todos nós. Brasília é o centro irradiador da vida política do país, a cabeça que direciona o corpo todo. Mas, se você é conservador, você acha que Brasília é sossa demais? Se você é um progressista, vai achar que ela é muito reaça. Ambos querem a reforma desse sistema, esticando a corda democrática para seu viés político. Já o liberal do Centrão vai achar que é só melhorar o sistema, bastando moralizar Brasília e criar mais programas econômicos e sociais. Cada um tem a sua solução mágica, mas em sua maioria elas são medidas inócuas, porque não partem de uma ideia concreta sobre a verdade objetiva da política e só propõem mais programas que não atacam as causas reais. Os programas públicos são como band-aid para a hemorragia estatal. Não é de admirar que nenhum deles funcione. Sem entrar em discussões filosóficas, existe uma verdade objetiva em política, já definida por Aristóteles há quase 3.000 anos. Tornar possível ao ser humano sua autorrealização, a eudaimonia, através da organização da vida pública. Ou seja, querendo ou não, temos que nos preocupar com o meio político. Temos que assumir que todas as visões políticas partem desse ponto. Organizar a vida pública são os meios para atingir esse objetivo, que variam em forma e conteúdo. Essa verdade objetiva da política está conectada diretamente a outra verdade objetiva e prática, a relação do homem com o ente chamado governo ou Estado. Esses dois itens relacionados irão determinar todas as iniciativas posteriores. Em suma, primeiro, o homem que busca autorrealização precisa organizar-se politicamente. Segundo, essa necessidade o leva a pensar sua relação com o ente governo ou Estado. Terceiro, dessa relação surgem todas as formas de ação política conhecidas. O modo como o homem pensa essa relação irá determinar todas as suas ações. Assim como são variadas as personalidades humanas, também as soluções que emergem dessa relação são variadas. Vamos tomar isso como ponto de partida do nosso argumento.
Estamos partindo, portanto, do óbvio, de um consenso que vem de uma visão concreta e não de uma abstração teórica ou de um viés ideológico. No entanto, esse consenso inicial acaba exatamente no terceiro ponto, pois as soluções apresentadas como ações políticas sempre colocarão os agentes dentro da mesma vala, no lugar comum representado pelas visões políticas da esquerda ou da direita. É difícil martelar o suficiente essa ideia, mas vamos lá de novo. Dividir a sociedade em polos opostos, entre esquerda e direita, é como separar gado em currais diferentes, e só isso já representa uma deturpação do debate político. Mas, hoje em dia, esses dois polos são apenas espantalhos políticos que já não apresentam soluções verdadeiras para o problema real. O problema real chama-se estatismo, e o pântano de Brasília é um símbolo gigantesco disso. Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? Não estamos aqui vendendo uma visão utópica da extinção do Estado. Não, o estatismo não vai sumir do mapa, nem com toda a fé do anarcocapitalista mais empedernido, mas é possível injetar areia nas engrenagens dessa máquina. Homens como Milei e Bukele parecem possuir esse perfil, pelo menos até o momento. O entendimento dos libertários brasileiros sobre a importância de ocupar esses espaços é fragilizado pelo argumento juvenil de que um verdadeiro libertário não se envolve com política. Essa é uma posição que tem muito a ver com o agorismo, que é apenas uma fração do pensamento libertário, ainda que bem influente. Entretanto, se pessoas com perfil libertário não participarem do debate político, o efeito prático disso é que esse espaço será ocupado por outra pessoa com visão estatizante. Nossa realidade exige admitirmos que há governos melhores e governos piores, e isso é a constatação de um fato. Outro fato incontestável é que não existe fator limitador do tamanho do Estado dentro do contrato socialista em que vivemos. E essa foi a falha do liberalismo antes e continua sendo até hoje, ao acreditar que esse sistema político pode ser melhorado com mais e mais programas. Ora, isso é como injetar esteroides no Godzilla. Ao invés disso, injetar doses homeopáticas de veneno antiestatizante surtiria um efeito mais benéfico de um modo geral. Essa é a mesma falha dos comunistas, socialistas e sociais-democratas, que acreditam que um Estado gigantesco pode resolver todos os problemas. Acontece que não era isso que muitos socialistas acreditavam no início do movimento. Falaremos mais sobre isso adiante. Enquanto isso, os conservadores estão mais preocupados em manter a ordem, a moral e os bons costumes do que repensar o tamanho e a utilidade do Estado. A única posição crítica à existência e à natureza do Estado é o libertarianismo. Todas as outras aceitam sua presença como algo que surge naturalmente da organização política, e isso é uma falácia histórica. Sem reconhecer que é preciso uma profunda reflexão sobre a própria natureza do que o Estado representa e qual o seu tamanho ideal, nada, nenhuma medida fará o menor sentido. Para isso, é preciso pessoas com esse esclarecimento participando dos debates públicos, subvertendo as regras e aumentando a massa crítica em torno dessa ideia. Se pelos frutos se reconhece a árvore, temos que reconhecer que essa árvore estatal está podre e seus frutos amargos não cumprem as expectativas esperadas por ninguém, nem pelos liberais, nem pelos conservadores, nem para os verdadeiros socialistas. Esses frutos podres só servem para os aproveitadores da classe política profissional que continuam vendendo essa maçã podre como algo bom. O valor de uma ideia está em sua resiliência em sobreviver nos tempos em que é ignorada ou soa absurda ao grande público, mas se ela sobreviver, ganhar força e amadurecer como uma grande árvore que se enraiza sob a terra antes de esticar seus galhos para cima, chegará o tempo em que essa ideia estará pronta para florescer a ponto de todos acharem que ela surgiu há pouco tempo, que é uma novidade,
que não é absurda e que, na verdade, faz todo sentido. As ideias libertárias se fortaleceram muito ao longo do tempo, enquanto a ideia do Estado do contrato socialista se deforma cada vez mais. O formato do Estado atual, suas possibilidades e promessas dos políticos profissionais se esgotaram há muito tempo. O que resta é um esqueleto carcomido que se vale de retóricas ultrapassadas para continuar vivo e enganando as pessoas. Suas soluções não são soluções para nós, as pessoas comuns. A sociedade ocidental deve procurar essas respostas fora do ente estatal e de ideias políticas binárias e ultrapassadas. Para isso, temos que recuperar o que foi perdido, o propósito original, o ponto exato onde as outras ideias políticas perderam o fio de Ariadne que as levariam para fora desse labirinto onde mora o monstro estatal. O liberalismo clássico emergiu do pensamento de John Locke, com o ímpeto de superar o estado absolutista hobbesiano, garantindo 3 princípios básicos ao indivíduo: vida, liberdade e a propriedade privada perante o poder estatal, relegando este à função de guardião das leis e da defesa nacional. A economia deveria ficar livre de interferências estatais e o mercado deveria ser regulado por contratos entre as partes. Esta é a teoria liberal básica, que tem sua similitude com a essência das ideias libertárias, assumir como princípios a liberdade individual, o direito à propriedade e o livre mercado, onde o Estado tem um papel mínimo. No entanto, enquanto as ideias libertárias sempre colocam em xeque esse poder centralizador e propõem iniciativas para esvaziar essa ideia, pulverizando-a e descentralizando as decisões políticas, o liberalismo de Locke previa o ente estatal central como o mediador da sociedade para equilibrar justiça e liberdade. Na prática, isso equivaleu a não colocar limites no tamanho do Estado e, como provam os fatos históricos, foi aí que as ideias do socialismo fabiano encontraram terreno fértil e se infiltraram, transformando a presença negativa do Estado em presença positiva, fazendo dele um personagem atuante em todas as áreas para regular, corrigir e sanar certas injustiças sociais existentes naquela época. Acontece que essa interferência estatal nunca mais recuou e foi cada vez mais sistematizada, dando origem à social-democracia, que é a forma de estatismo predominante hoje no mundo. O Estado, como promotor do bem-estar social, garantidor das leis e do valor econômico das commodities negociadas a nível global. O desdobramento histórico dessa política, como consequência lógica da fusão entre liberalismo e socialismo fabiano, culmina no projeto pseudo-liberal dos globalistas do Fórum Econômico e de metacapitalistas como George Soros e sua Open Society, além de outras fundações pretensamente filantrópicas, como a Fundação Ford e Fundação Rockefeller. Essas instituições, identificadas como valores neoliberais, estão interessadas, na verdade, em influenciar as chamadas instituições democráticas do mundo inteiro através de uma agenda diversificada e bastante complexa, onde o poder político se funde com o poder econômico. Essa ligação obscura entre grupos de investimento privado, como o BlackRock e Vanguard, com governos nacionais, é o que se chama hoje de metacapitalismo, um verdadeiro Godzilla difícil de ser enfrentado e derrotado, porque está presente em todas as áreas. Assim, as ideias libertárias podem contribuir para que o liberalismo se livre da engenharia social que corrompe suas ações, a fim de que recupere o juízo perdido e volte a ter como baliza as ideias centrais iniciais, que fizeram dele uma força que varreu do mundo o absolutismo e gerou um anseio por liberdade e justiça para os indivíduos frente aos poderes descomunais do totalitarismo. Com o conservadorismo, o libertarianismo compartilha também os valores da liberdade individual, da vida e da propriedade, assim como reconhece o valor das tradições,
da família e das religiões como direitos de expressão de forma voluntária e de modo tolerante, sem coerção de qualquer tipo, pois a lei da consciência é superior a qualquer outra lei. A liberdade não existe de modo ilimitado, pois, como disse Platão, a liberdade irrestrita derrota a si mesma. A liberdade existe para mostrar aos aristos, aos melhores, que deve ser feito voluntariamente, com espírito livre. E os melhores não são aqueles que são de berço, mas aqueles que escolhem ser os melhores pela lei da consciência, sempre se guiando por uma ética superior. O libertarianismo possui essa ética. Podemos dizer que o PNA é uma tradução moderna da ótica libertária de um princípio natural presente nas mais diversas culturas ao longo da história, um princípio praticado somente pelos melhores e que sempre foi tido como justiça natural. Há muitas passagens bíblicas que poderíamos citar nas quais o Estado sempre foi a expressão terrena do reino de Satã, antes da vinda de Cristo, durante ela e muito mais depois, promovendo perseguição aos justos e o martírio de inocentes. Não precisaríamos nem mencionar o quanto o Apocalipse de João reforça a ideia de que o Estado é a própria personificação da besta e principal aliado do governo do anticristo sobre a terra. O Estado moderno, que gosta de se dizer laico, seu projeto pseudo-liberal, como já dissemos, dá vários sinais de que essa interpretação é bastante coerente, pois ele sempre trabalha para diluir os valores familiares, promovendo agendas de engenharia social que tiram a autoridade dos pais para educar os filhos e propagando uma ciência transhumanista que coloca em perigo a própria humanidade. Como afirmou Hayek, nenhuma sociedade até hoje durou muito ao apostar contra os valores familiares e as tradições. A maior desconfiança de um conservador em relação a um libertário talvez seja a crença de que um libertário seja permissivo demais em relação a questões delicadas para eles, como o aborto, o uso de drogas e etc. É claro que existem pessoas com posições irresponsáveis em qualquer linha de pensamento, mas, em geral, o libertário genuíno é uma pessoa que leva em conta os princípios éticos, e não alguém que se esconde por trás da ideia de liberdade para fazer o que quiser e deixar que todos façam sua vontade sem consequências. Pelo outro lado, os libertários também guardam reserva dos conservadores em relação ao culto da pátria e das tradições, que podem descambar rapidamente para um tipo de nacionalismo ou xenofobia local, exacerbados pela pregação messiânica de um destino histórico. Os inimigos desse destino são eleitos facilmente pelo medo e pelo ódio que se instalam como guias das massas cegas. Esse é outro fato histórico que se repetiu tanto na Alemanha nazista quanto na Itália de Mussolini e no Japão imperialista, assim como também nos estados do sul dos Estados Unidos, tidos como os mais religiosos, conservadores e também os mais segregacionistas daquele país, os quais são berço da infame Ku Klux Klan. Ficar atento a esses desvios perigosos que podem acontecer dentro do conservadorismo é uma missão permanente, porque toda virtude possui seu lado perverso, na qual se transforma no vício. Felizmente, as ideias libertárias combinam muito com o conservadorismo em sua essência, como mostrou o filósofo britânico Roger Scruton, um dos maiores pensadores da tradição conservadora do fim do século XX. Na conclusão de seu magistral livro Tolos, Fraudes e Militantes, Scruton afirma que nossa preocupação em relação à política deveria ser a de criar formas para mitigar o exercício do poder político, que isso poderia ser feito através da participação voluntária em associações, ligas e clubes fora do controle estatal. Scruton chama isso de pequeno pelotão, um lugar de onde brota a vida social que liga as pessoas umas às outras de forma orgânica, mitigando a participação estatal na vida comum. Abre aspas. A vida social deveria ser fundada na livre associação e protegida por corpos autônomos, sob cujos auspícios as pessoas poderiam progredir de acordo com sua natureza social, adquirindo comportamentos e aspirações que deem sentido às suas vidas. Não sei para você, mas isso para mim soa bastante libertário. O objetivo disso é nítido:
tipo de política e de político que uma sociedade produz é consequência daquilo que é praticado na vida social, nos pequenos pelotões, e como o próprio Scruton assevera, a solução não é política, mas humana. Enfim, chegamos ao primo mais problemático da família e, por ser o mais problemático, talvez ele seja o menos compreendido. Embora o termo libertário tenha nos últimos tempos tomado um sentido mais ligado ao capitalismo, seu uso original surgiu num contexto histórico e político diferente. Murray Rothbard reconhece que houve uma captura do termo antes usado exclusivamente num contexto de esquerda. No entanto, temos que salientar que Rothbard apontou também que é um grande equívoco pensar no socialismo como algo totalmente oposto ao credo libertário, e este erro estaria conduzindo os libertários a uma desorientação ideológica grave. Houve, desde sempre, duas tendências dentro do socialismo, uma vertente revolucionária, autoritária e estatista, e outra que é a verdadeira herdeira das ideias liberais anti-establishment e que busca maior grau de liberdade para o indivíduo e não o controle social. O termo libertário foi disseminado pelo socialista francês Joseph de Jacques a partir de 1857 e rapidamente espalhou-se entre os entusiastas da esquerda europeia. Apesar de todo o esforço para distanciar o máximo possível o libertarianismo e o anarcocapitalismo da vertente socialista vencedora no mundo todo, o libertarianismo continua a compartilhar muitos princípios com as escolas do socialismo libertário, com setores do anarquismo social de esquerda, como o agorismo de Samuel Konkin. Muitas formas de socialismo libertário e anarquismo social presentes nas origens do socialismo são profundamente anti-estatistas, reflexo esse já sentido no anarquismo individualista de Max Stirner, que esteve presente juntamente com Marx na origem do movimento socialista. Infelizmente, o bolchevismo e seus correlatos estatistas são anomalias históricas do movimento que se tornaram, com o tempo, sinônimos de socialismo no mundo todo, mas que estão há anos-luz de iniciativas como a dos judeus libertários, que iniciaram o movimento que criou os primeiros kibbutz, comunidades agrícolas de cooperação mútua. Esses socialistas não enveredaram pela via da praxis revolucionária marxista. Embora o individualismo seja exaltado como a grande virtude a ser conquistada na visão de ícones do libertarianismo de direita, como Ayn Rand, é preciso estar ciente de que o lobo solitário é o primeiro lobo a morrer de fome. Somos definidos individualmente, mas nos realizamos em sociedade, com Estado ou sem Estado. O ser humano sempre precisará de uma sociedade para prosperar e se realizar. Querendo ou não, isso aponta para formas orgânicas de socialismo e de comunidades onde as partes trabalham no objetivo em comum e não algo imposto verticalmente por um poder central. O grande Mário Ferreira dos Santos, que já citamos aqui, considerava a si próprio um socialista libertário. Em suma, o socialismo foi corrompido em suas origens por ideias autoritárias e estatizantes, mas possui em suas bases o mesmo gene libertário que constatamos nas outras vertentes, e seu inimigo original sempre foi o Estado. Concluindo, como dissemos no início, todas as coisas tendem para algo, para um fim. Como vimos, todas as tendências políticas aparentemente irreconciliáveis dentro da arena pública tendem para algo em comum, que aponta para os princípios que se originam nas ideias libertárias. Ninguém, em sã consciência, deve desejar um Estado maior do que os exemplos que já temos hoje. A desculpa de aperfeiçoar os mecanismos democráticos, aumentando a ingerência estatal na vida social através de mais e mais programas públicos,
e da onipresença de órgãos reguladores supranacionais é a desculpa perfeita para a imposição de governos verdadeiramente fascistas em essência. E essa é a verdadeira cara desse projeto pseudo-liberal encarnado pela agenda de Davos. A suposta oposição entre essas vertentes nos dias de hoje nasce apenas de visões periféricas sobre a questão de como devemos nos relacionar com o ente chamado governo e pela ilusão de ótica causada pela dicotomia esquerda-direita. Se tomarmos como base as ideias libertárias para o pensamento e ação política, essa ilusão desaparece. Também mostramos que a tendência do Estado é seu aumento indefinido, qual célula cancerígena. Parece claro, ao analisar os processos e o desenvolvimento histórico, que o caminho de sociedades que apostam no estatismo é o caminho da crise infinita, que alimenta um círculo vicioso de anomia social, despersonalização, corrupção, guerras e colapsos econômicos planejados. Esse poder pode ser mitigado de maneira efetiva pela adesão de um número cada vez maior de pessoas que apostam em soluções individuais, horizontais e comunitárias que passam ao largo desse parasita. Não importa, na realidade, se você se considera um liberal, um conservador ou um socialista. O que importa é que você adote cada vez mais em sua vida medidas descentralizadoras e ideias que aumentem sua autonomia em relação ao Estado. Aos poucos, você verá que as ideias libertárias não são apenas uma teoria ou uma utopia ou uma simples filosofia idealista, mas que elas representam, na verdade, ações efetivas que mudam o rumo da sociedade ao esvaziar o poder que está nas mãos dos políticos e do sistema, o que é algo desejável para todos. O vírus do estatismo deseja o controle total, mas ele só pode ter aquilo que nós entregamos a ele. E isso sim é uma revolução individual no modo de pensar, mas também um pensamento que pode chegar ao coletivo e transformar as relações das pessoas, abrindo outras possibilidades para novos arranjos sociais. Isso sim é combater o verdadeiro inimigo. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu que se considera conservador, liberal ou sossa e ajude a espalhar essas ideias para que mais pessoas compreendam o pensamento libertário. Este vídeo foi escrito, narrado e produzido por Aldo Vieira, o escritor de Taubaté. Faça o único L que importa, o L de liberdade. Obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.